Primeiro passo, atendimento humanizado, acolher o cliente, ouvir sinceramente o que ele tem para falar, entender as queixas que ele tem e fazer com que ele tome consciência dessa queixa, através dele sentir a dor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Massoterapeuta Sucesso. Meu nome é professor Marcelo, quem não me conhece ainda, sou massoterapeuta há mais de 25 anos e estou aqui para ajudar todas as pessoas que desejam trabalhar com massagem, a dominar técnicas de massagem, para atender com total confiança, sem medo, mesmo começando do zero. Tá? Eu tinha comentado com vocês que toda segunda-feira nós trabalharíamos no sistema de perguntas e respostas, né? Mas hoje, como faz um tempo que a gente não entra para falar sobre um assunto mais específico, eu resolvi colocar um tema diferente que apareceu para mim aqui. Quais são os 3 passos da primeira sessão de massoterapia? Primeiro passo, vamos lá, primeiro passo de uma sessão. Então, de uma não, da primeira sessão. O cliente chegou pela primeira vez para você e eu tenho certeza que esse primeiro passo todo mundo sabe que tem que ser feito, certo? Né? Então, falam aí para mim qual que é o primeiro passo de uma sessão de massagem quando o cliente chega pela primeira vez para você. O que vocês acham? Coloquem aí para mim nos comentários, coloquem aí o que a gente tem que fazer quando o cliente chega pela primeira vez para fazer uma sessão de massagem com você. O que você tem que fazer de início? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu vou falar sobre 3 passos para aquele cliente que é primeira vez. Olha lá, a Augustina Massoterapia está falando, fazer anamnese no cliente. A Iris falando, conversar com o cliente. Né? A Driltes, que é a Adriana de Londres. Oi, Adriana, muito prazer. O filho Emiliano, anamnese, um questionário, a Jacira está falando aqui. A ficha de anamnese, fazer a ficha de anamnese. Muito bom, muito bom. Vocês são top demais, vocês já têm toda essa base. E isso é muito importante, né? O Rafael também falando ali anamnese. O que a gente considera anamnese, eu chamo de avaliação geral, né? Eu não gosto de fazer aquela questão da ficha de anamnese toda detalhada, mas eu sei que, a princípio, quando a pessoa está começando, né, às vezes pode dar mais segurança quando você faz uma avaliação numa fichinha, num papel, fazendo as anotações. E não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Se você se sente mais seguro, mais confortável, se isso te traz mais confiança no seu atendimento, perfeito, continue realizando assim. Mas eu tenho certeza que com o tempo você vai evoluir e esse processo vai se tornar mais ágil para você. Você vai conseguir raciocinar mais rápido com o tempo. E isso faz parte da evolução profissional. Então, como que eu quero que vocês entendam esse primeiro passo? A anamnese, a avaliação, sim, é a primeira coisa. E teve uma palavra que eu achei muito bacana, que é a palavra que eu uso ali no meu dia a dia, que nada mais é do que uma conversa com o seu cliente. Até esqueci o nome da pessoa que falou, porque eu ia memorizar, porque essa palavra é a palavra-chave. Não adianta a gente ficar falando de anamnese, avaliação, postura. Não, é uma conversa com o cliente. Né? O Antônio Correia ali falando, ó, é bom para entender o histórico do paciente. Sim, mas isso não quer dizer que você não possa anotar após a sessão para não se esquecer, tá? Hoje em dia a gente pode fazer isso também no aplicativo, né? A gente tem aplicativo que acompanha o relatório ali dos clientes. Mas, numa palavra bem direta, simples e humanizada, que isso faz parte do processo de atendimento humanizado, daquilo que os seus clientes querem sentir de você, tá? É a palavra conversa. Então a gente tem que aprender a conversar com o nosso cliente. E, lógico, conversar de uma maneira direcionada, de uma maneira a entender qual que é a
queixa desse cliente. E aí entra aquela questão que eu sempre falo, você tem que aprender a ouvir o seu cliente. Se você não escuta exatamente ali o que ele quer falar para você, não vai adiantar nada tudo de bom que você fizer para ele. Porque ele vai sentir que você não se preocupou com ele. Você pode até ter se preocupado, você pode até ter raciocinado em cima disso, mas se você não dá essa atenção para ele, ó, e outra palavra aí, eles falam acolhimento, é isso daí. Tem que ter isso. Isso faz toda a diferença no seu atendimento. Então, escute bem o que ele tem que fazer. Esse é o primeiro passo, tá? Escutar o que o cliente tem para contar para você. Por isso que, assim, isso entra já no conceito de anamnese, de avaliação. Mas, na minha concepção, isso é o primeiro passo de todos, que é você escutar o que o seu cliente tem para falar. Falar menos e ouvir mais. Perfeito! A Marcelene falando, professor, você anota a queixa do cliente em uma ficha? Geralmente eu tenho notas no aplicativo e aí eu faço um acompanhamento num aplicativo, tá? Notas mesmo, eu boto a data e aí boto a ficha, né? Do nome dos pacientes, conforme eu vou anotando. Então a queixa tal. Sabe por que isso que é importante? Que às vezes ele chega com uma dor no ombro direito, e aí você quer perguntar, ele vem semana que vem, né? Mas aí, de repente, ele não pôde vir, você teve que cancelar, né? Às vezes meu filho ficou doente, eu tive que fazer um cancelamento e tal. E eu vou atender ele dali 15 dias. Então, dali 15 dias, às vezes a gente esquece. Mas qual que é o ombro mesmo dele que estava dando? Você vai lá e anota e volta, tá? Isso é importante para você não perder controle. Ainda mais, a nossa cabeça hoje tem tanta coisa para a gente ficar memorizando que tem coisas que não vale a pena você querer confiar muito na sua memória. Agora, lógico, se você confia em você, se você já está acostumado a trabalhar dessa maneira, perfeito também. Continue fazendo do jeito que dá certo para você, tá? Lembram que as pessoas são diferentes. Lógico que a maioria das pessoas vão acabar esquecendo disso, então eu acredito que para 80% das pessoas vale a pena sim fazer uma anotaçãozinha ali, tá? Hoje em dia, o cliente ele já chega para você pelo WhatsApp ou pelo Instagram, por exemplo, não é verdade? Então muitas vezes você já tem uma ideia da queixa dele. Mas independente disso, a hora que ele chega, o que eu quero dizer aqui exatamente é isso. Você tem que pegar e escutar o que ele tem para falar. Aí não é uma questão técnica, é uma questão de acolhimento, de atendimento humanizado. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então ele vai sentar e você vai perguntar para ele assim, vamos lá, primeiro de tudo, o que está te incomodando? Por que você veio procurar o meu serviço? Que é o que eu acho que a maioria de vocês pensaram na hora de falar a avaliação, na hora de falar a anamnese. Por quê? Porque essa é uma pergunta. Mas você não precisa primeiro ir lá pegando nome completo, endereço, telefone. Não faça isso de cara. Já dê uma atenção para ele. Então, pergunta para ele o que ele está sentindo, como que ele está. E aí, dentro desse primeiro passo, a gente tem que pensar também que eu tenho que compreender exatamente a queixa dele, certo? Então, eu escutei bem o que eu tinha que escutar a respeito dessa dúvida, dessa queixa dele. Ele chegou para mim e falou que estava com uma dor na lombar, por exemplo. Beleza. Dentro desse processo de avaliação, o que a gente tem que destacar nesse primeiro passo? Que eu tenho que pedir para ele mostrar para mim o movimento que gera mais dor. O que incomoda mais? Se é mexer para frente, se é para trás, se é parado, se é sentado, se é em pé. Então, por quê? Porque essa vai ser a postura, a posição que nós vamos utilizar no terceiro passo. Então, eu já tenho que preparar ele, eu já tenho que conscientizar o meu cliente nesse primeiro passo, a partir dessa conversa inicial, qual que é realmente o movimento que está causando dor para ele, ou qual que é, de maneira exata, a posição que ele fica que piora a dor. E também a gente vai ter que entender o que melhora a dor. Se é parado, se é em movimento, se é
uma bolsa de água quente, se é um gelo, se está inflamado ou não. Então, tudo isso a gente vai colher ali na avaliação, né? Nessa primeira conversa. Então, esse é um detalhe importante do primeiro passo. Né? Então, você vai fazer uma conversa de maneira humanizada, gerando um acolhimento do seu cliente para que ele sinta-se confortável em expor aquilo que está lhe causando dor. Porque você concorda também que às vezes você chega lá num cara a primeira vez e fala assim, meu, quem que é esse cara? Será que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou num lugar certo? Né? Será que ele vai realmente conseguir me ajudar? E aí é que você demonstra que você tem interesse em realmente poder ajudar essa pessoa dessa maneira. E ele vai se sentir muito mais confortável para estar passando isso para você, essas informações. Porque senão, o cara vai chegar desconfiado e vai acontecer o que acontece muitas vezes, tá? Ele vai chegar para você e vai falar meia verdade. E não quer dizer que ele está mentindo, tá? Mas ele está omitindo algumas informações. Por quê? Porque ele não se sentiu ali ainda totalmente confortável com você. E o seu papel é justamente trazer isso. Que nem vocês querem atender com confiança, mas o seu cliente também quer sentir confiança em você. E você só consegue fazer isso quando você gera um atendimento humanizado, quando você demonstra empatia pela dor dele, quando você consegue fazer com que ele se sinta acolhido pelo seu atendimento. Isso faz toda a diferença. A gente sempre fala assim, técnica é importante, lógico que é importante. A técnica vai gerar resultado, mas antes de tudo vem o atendimento. Se o atendimento for ruim, tá? Muitas vezes não há técnica que não resolva. A técnica só vai ser muito mais importante quando o cliente estiver naquele extremo gravíssimo problema, né? Para morrer, assim. Aí ele fala assim, meu, preciso do cara que é o melhor, entendeu? Não adianta nada. Então, se o atendimento é ruim, você nem vai mais. Você procura outro profissional. Por quê? Porque existem muitos outros profissionais no mercado. Graças a Deus, existem opções no mercado. Então, quando você faz esse primeiro contato dessa maneira, pode ter certeza que 50% no mínimo das barreiras que você tinha ali com aquele cliente, você já eliminou, já quebrou, e ele vai começar a conversar com você. Então, se tem um movimento que piora a dor dele, peça para ele replicar esse movimento. Se tem uma situação que piora a dor dele, peça para ele conscientizar essa posição, essa postura, para que ele consiga depois fazer uma avaliação do antes e depois. Então, isso é fundamental, porque a partir do momento em que ele tem essa consciência da queixa dele, ou até mesmo depois da avaliação, dele entender o processo que é todo o tratamento, isso facilita muito o seu trabalho. Só que ele só vai confiar em você se você passa essa confiança para ele. Ponto. Não tem muito o que falar. Agora, lógico que você pode passar confiança, autoridade com arrogância, ou você pode ser humilde, você pode ser atencioso, você pode ser humano. Isso faz toda essa diferença. Beleza? Fechamos então o primeiro passo. Eu quero ver você sendo cliente de um médico que te trate mal, que não te escute, que ele pergunta o que está acontecendo. Aí ele está lá anotando, fazendo umas anotações, conversando no telefone com outra pessoa. Às vezes não conversando, porque também, né, o cara não é tão idiota nesse ponto. Mas ele está lá respondendo outras mensagens, não te dá nenhuma atenção. Você volta para esse médico? Por mais que esse cara seja o bambambam da cirurgia? Meu, você só vai voltar nesse médico se você estiver morrendo. Porque todo mundo fala que o cara é aquele cara. Só que mesmo médicos nesse estilo já estão em extinção. Porque os médicos da nova geração já têm percebido essa mudança no comportamento da população. Antigamente, quem que denunciava um médico no conselho? Todo mundo tinha medo. Hoje ninguém mais tem medo. E com razão. Com razão. Você não está fazendo nada mais do que pedindo o seu direito de consumidor. Isso faz toda a diferença. Então,
o mercado vem, né, eliminando as pessoas que não realizam um bom atendimento. E ponto final. Tá? Então eu fico muito feliz que vocês aqui estejam compreendendo, estejam entendendo. Às vezes o cliente vai desabafar e aí já alivia. Outro fator importantíssimo, quando você acolhe ele, só pelo fato dessa conversa com você, você já também eliminou 50% do estresse dele. Porque você deu atenção para ele. Porque nos outros lugares ninguém dá atenção. Todo mundo acha que ele tá só se achando de coitadinho, dor, tá querendo motivo para faltar na aula, para faltar no trabalho. Entendeu? Lógico que existem pessoas safadas? Existem. Mal intencionadas? Existem. Mas a gente tem que partir da premissa que não é bem assim no começo. Se com o tempo você começa a perceber esses outros fatores interferindo no processo de tratamento, é outro aspecto. Você fez a sua parte, você escutou ele e você vai perceber. Por quê? Porque mentira tem perna curta. Uma hora vai aparecer. Para o terapeuta aparece. Se ele fez exatamente o que você pediu ou não, como que ele age de uma certa maneira ou não. E aí você também pode começar a observar quando ele sai do carro, como é que ele vem, entendeu? Vai jogando um lazer ou outro. Eu, como terapeuta, às vezes eu acompanho as redes sociais de alguns clientes. E aí eu sei que no final de semana tal, ele estava lá em tal lugar fazendo um esporte radical. E aí ele vem falar para mim que não melhorou a dor dele. Então, o mundo também é dos espertos, né? Então, vale essa dica extra que eu estou passando aqui para vocês, que às vezes, né, as redes sociais não mentem. O cara lá posta, né, aquilo que ele foi fazer lá, e aí, de repente, você percebe o porquê que ele não melhorou, entendeu? E às vezes eu dou uma olhada assim, porque, né, se o cara não tá melhorando nada, tal, e já devia estar melhor, de acordo com o procedimento, a gente começa a investigar um pouquinho mais. Segundo passo da primeira sessão de massoterapia. Baseado nessa conversa, nessa avaliação, nessa anamnese, nós temos que entender ou raciocinar, fazer o nosso plano de tratamento. Então, eu já tenho que pensar, bom, se ele tem uma dor muscular, eu vou fazer uns testes para saber se é muscular mesmo. Se ele tem uma dor que irradia, eu vou fazer uns testes para saber se é realmente uma radiculopatia. E aí é que entra todo o seu conhecimento de base, o seu estudo, né, a sua avaliação, a sua palpação, né, a sua mão, a sensibilidade. E aí até uma pergunta de uma aluna minha recente, falou assim, como que eu consigo ter certeza daquele nódulo de tensão e tudo mais? É com o tempo, né? No início sempre é mais difícil, mas você vai sentindo e confie no processo. Então, se você pressionou ali, não tem nenhuma estrutura óssea que você estudou na região, então tá na escápula e você tá pressionando o músculo e ele sentiu dor e a dor diminuiu, com certeza é tensão muscular. Com certeza é tensão muscular, tá? Então, aí é que você vai trabalhar, né, com a técnica da digitopressão. Se a pessoa está muito estafada, está muito estressada, está muito sensível, eu preciso trabalhar com uma técnica mais suave e ir intensificando essa pressão conforme o limiar de dor dele vai aumentando, conforme ele vai suportando mais a pressão. E pode ter certeza que esse também é o parâmetro de evolução do seu cliente. Conforme ele vai melhorando isso, nós vamos também entendendo melhor como que ele está evoluindo. Porque quanto mais dor ele suporta, quanto mais pressão ele suporta, não significa que ele melhorou? Então, é isso que a gente deseja.
quanto mais pressão ele aguentar da massagem, significa que no dia a dia ele vai estar suportando melhor também as dores dele, devido a N fatores, aí pode ser, tá bom? A Lilian.Andria. Os óleos essenciais ajudam nessa primeira avaliação? No primeiro atendimento, pode. Se você trabalha com aromaterapia, você pode associar isso também, de acordo com a queixa dele. Pode colocar, pode orientar ele a fazer ali o uso desse óleo essencial no dia a dia dele, se isso realmente vai agregar resultado no seu atendimento. Então, a definição da técnica de massagem que você vai utilizar é a partir dessa avaliação que entra no segundo passo. E aí tem um detalhe importante aqui, tá? Se você trabalha no espaço próprio, atendimento do domicílio, né? Então você é você e acabou, você tem toda a liberdade para juntar N técnicas num mesmo atendimento. É você se dedicar ao máximo com todos os recursos que você possui para gerar resultado para o cliente. Isso significa o quê? Se você domina, por exemplo, as técnicas de ventosa, de shiatsu, de relaxante, de podal, de acupuntura, de quiropraxia e N outras coisas, de reiki, de aroma, você vai utilizar tudo isso para resolver o problema do cliente. Só que você concorda comigo que não é necessário utilizar tudo isso em uma única sessão. Tem um passo a passo. Algumas técnicas são melhores para um tipo de dor, outras técnicas são melhores para outra situação. E isso você vai aprender de acordo com a técnica que você estudou, né? Você tem que já saber, ó. Por exemplo, qual que é o meu carro-chefe? É o shiatsu, a ventosa e, né, eventualmente uma relaxante. Por quê? Porque quando você tem essas três técnicas, você consegue trabalhar qualquer tipo de cliente. A relaxante vai ser para aquele cliente mais sensível, mais estressado, mais estafado, que não quer sentir dor. Que a tensão dele é mais pelo próprio acolhimento, que nem a gente falou, já resolve a maioria dos problemas. O fato de você dar atenção para ele, depois você fazer um toque terapêutico e ir aprofundando esse toque com o tempo. Então, isso é, né, o primeiro passo. Então, a massagem clássica, a massagem relaxante com óleo, deslizamento, é fundamental para esse caso, tá? Depois, você tem o shiatsu. O shiatsu já é mais indicado para aquelas pessoas que têm dor, tensão muscular, contrador. Chega com torcicolo, não adianta você ficar fazendo movimentos de deslizamento ali. Você vai precisar fazer uma digitopressão, você vai precisar trabalhar os tais dos pontos gatilhos, tá? E independente de você saber ou não qual que é o ponto gatilho, né? Se você aprendeu o meu método, o meu curso, a minha sequência de shiatsu, você já vai estar trabalhando todos esses pontos. Eles já estão inseridos dentro da sequência. Eu não gosto de dizer que é um protocolo, por quê? Porque não é um protocolo, ele é uma sequência básica. E se você seguir a sequência básica, você já vai ter resultado. Mas, a partir do momento em que você vai evoluindo, ou seja, depois da primeira sessão, você já vai direcionando um pouquinho mais o seu atendimento. Isso é muito importante também, para gerar mais resultado. E eu tenho também o recurso da ventosa, que eu acho fantástico. Eu sei que existem controvérsias em relação à efetividade no tratamento de algumas situações. Mas a gente tem que entender o porquê que a gente utiliza a ventosa. E aí, essas evidências ainda não respondem isso. Então, eu quero fazer diminuir um processo de inflamação da região, por exemplo. Para poder diminuir aquela sensibilidade inicial e poder trabalhar com as minhas mãos depois. E aí eu posso começar com a ventosa,
para diminuir um processo inflamatório, por exemplo. A pessoa chega travada com hernia de disco, não tem o que fazer. Você bota a mão ali, tá super quente, tá inflamado. O que que eu posso fazer para diminuir isso antes de começar a trabalhar com ele, com a massoterapia, com os alongamentos, né? Eu posso ir lá e fazer uma ventosa. Pode ter certeza, se ficar 10, 15 minutinhos, vai ser outra pessoa. E aí você começa a trabalhar, né, com aquilo que precisa ser corrigido. Relaxando a musculatura, fazendo uma tração para diminuir a pressão ali interna, para diminuir as compressões, os pinçamentos. Então, esse raciocínio clínico é o segundo passo. E aí, é que eu estou te dizendo aqui, se você é marinheiro de primeira viagem, está começando do zero aqui comigo, porque eu tenho bastante gente que está começando do zero, né? Essas 3 técnicas são as principais para você trabalhar. As 3 técnicas são as principais, tá? Foque nesse raciocínio. E aí entenda. E aí, se você trabalha sozinho, nada impede de você associar as 2 técnicas na mesma sessão. Então você pode fazer isso. Então, nos pontos que você achou ali maior tensão, você vai lá e faz a digitopressão. Isso vai gerar muito mais resultado para o seu cliente. Pode ter certeza disso. Tá ok? E aí a gente vai para o terceiro passo, tá? O terceiro passo, ele é importante por quê? Porque ele é que vai comprovar tudo aquilo que você fez nessa primeira sessão. Então você vai voltar lá para o primeiro passo, entendendo o que aconteceu. Você vai relembrar ele qual movimento que ele estava tendo dor, ou qual situação que estava pior, e vai mandar ele replicar aquilo. Então você também perguntou lá no começo qual que é a dor dele de 0 a 10. Como que estava o desconforto dele de 0 a 10. E aí agora no final, você vai perguntar de novo quanto é que está a dor dele. Ah, de 0 a 10, como é que está agora esse movimento? Ah, nossa, ó, tô fazendo, não tô sentindo dor. Eu ia até aqui, agora eu vou até ali. Então você fez ele perceber que ele melhorou na mesma sessão de X para Y. Isso faz toda a diferença. A Marcilene _ Camelo deve falar para o cliente as técnicas que você vai usar nele. Você pode falar isso explicando. Você vai demonstrar. Quando você explica o porquê que você está fazendo isso ou aquilo, você ganha mais autoridade e confiança ainda do seu cliente. Isso também vai fazer a diferença, tá? Você tem que sempre fazer com que ele perceba o antes e o depois, para que ele mesmo faça essa comparação. Não adianta você ficar só falando para ele, tá? Não adianta você ficar falando para ele. Ele é que tem que perceber isso. E quando ele percebe essa diferença sozinho, faz toda a diferença. Entendeu? Então, o terceiro passo, basicamente, é isso, somado com o quê? Somado com as orientações que você vai passar para ele, no sentido de ajudar ele a melhorar mais ainda. Agora, não adianta a gente querer ficar passando várias orientações. As mais comuns é bolsa de água quente, cuidado com a postura e alongamento, ou fortalecimento. Então, esses 4 itens é o que a gente acaba utilizando. Bolsa de água quente. Se tiver muito tenso, contraturado, você vai pedir para ele fazer a bolsa de água quente. Quantas vezes ele tem que fazer? Todo dia, até a próxima sessão, uma vez por semana, uma vez por dia. Quanto tempo que ele tem que ficar? 20, 30 minutos. Água quente, água quente. Karina falando aqui, perfeito, aluna exemplar. 2 alongamentos para ele, passa 2 alongamentos para ele fazer. Ele volta na semana seguinte, você passa mais 2 alongamentos para ele. E assim por diante. As orientações que você... Não adianta você querer passar 20, 30 alongamentos, porque ele não vai fazer isso. Ele fala, putz, é muita coisa, sei lá, nem vou conseguir isso. Não consigo, entendeu? E aí você já desestimula a pessoa. Então, quando você passa 2,
E aí você fala assim, ó, é 6 minutinhos. 2, um exercício, 3 para cá, 3 para lá. E aí depois faz mais 2, né? 12 minutinhos. Ou faz um só primeiro também, não tem problema. Se você fizer um, você já vai estar evoluindo, tá? Isso vai fazer toda a diferença. Professor, quando fizemos a reflexologia no cliente, ele fica com dor em alguns casos, posso fazer a massagem na mesma hora? Não só pode, como na minha opinião, deve. Porque o cliente sair pior do que ele entrou na sua sessão é um crime, tá? É um pecado. Todo o trabalho que você fez, e às vezes você fez tudo certinho, mas ele saiu pior ali por causa dele ter levantado de mau jeito, alguma outra coisa que aconteceu que pode acontecer, então você precisa trabalhar depois para aliviar e dessensibilizar essa dor. Então ele tem que sair da sua sessão melhor, principalmente na primeira sessão, tá? Então não só pode como deve, por isso que às vezes eu atraso a minha sessão. Porque se ele reclamou de dor ou não melhorou a dor, volta para a maca e vamos trabalhar de novo. Eu tenho que ser mais rápido nesse processo. Então, tenho que pensar tudo o que eu fiz, o que eu posso fazer a mais. Aí, um outro recurso que a gente tem é, por exemplo, você fazer uma ventosa mais deslizante, que é mais rápido, uma pistola de massagem, alguns outros recursos que você pode ir agregando instrumentos ali para te ajudar a ter um pouco mais de resultado. E aí uma manipulação, uma quiropraxia também às vezes pode te dar um alívio mais rápido durante a sua sessão. Então você vai estudando, vai ganhando recursos conforme você vai evoluindo. Mas independente disso ou não, volta para a maca. E passa o seu WhatsApp para ele, para que ele possa entrar em contato com você qualquer alteração que puder. Mas esses casos assim de dores que estão remanescentes de uma sessão, para que você consiga ter um resultado mais rápido e um alívio, o meu segredo, que não é segredo, mas eu gosto de porque eu falo para vocês o tempo todo, é a ventosa terapia. Vai lá e faz a ventosa por 5 a 10 minutos e você vai ver como que ele vai sair melhor da sua sessão, tá bom? Isso faz toda a diferença, né? Você, então, fez a comparação do antes e depois, você deu as orientações e o último passo do terceiro passo. Você tem que falar para ele, ó, eu preciso que você volte semana que vem para a gente poder analisar o efeito da sessão de hoje com a próxima sessão. Porque a partir desse efeito, eu consigo te orientar melhor. Se você precisa fazer semanalmente, se precisa ser quinzenalmente, se precisa ser mensalmente. Ou se você não precisa fazer mais nada. Se você já resolveu com uma única sessão. Isso faz a diferença. Você tem que falar para ele que ele precisa voltar. E você, terapeuta, tem essa autoridade para estar pedindo para ele voltar de novo. Se ele vai voltar ou não, é outra conversa. Mas você tem a obrigação de pedir para ele voltar mais uma sessão. Aí você vai perguntar assim, mas por que eu tenho... Porque você não consegue resolver em uma única sessão. Tá? É quase que impossível nós, na massoterapia, resolver um problema em uma única sessão. Nem que você seja o ninja. Eu estou falando aqui, eu tenho 25 anos de experiência. Mais de 25 anos de experiência. Você consegue fazer ele sentir um alívio significativo que o cliente chega a pensar que com uma sessão ele resolveu o problema dele. Mas não é isso. Tá? Não é isso. Você fez um alívio, soltou a musculatura, mas para você compreender se aquilo que você fez realmente funcionou ou não, ele precisa voltar na semana seguinte. E aí você vai comparar o que você fez, como que ele evoluiu e como que ele se encontra na semana seguinte. Aí ele chega para você e fala assim, nossa, eu melhorei 2, 3 dias, depois voltou tudo de novo. O que isso significa para a gente? Significa que ou ele tem um encurtamento muscular, ou é fraqueza muscular, ou realmente é alguma alteração postural, que precisa ser trabalhada e vai demorar mais tempo para resolver. Se não foi nada disso, ele vai ficar boa a semana inteira. Tá? E aí você vai ter que fazer
o que a gente chama, né, que a Karina fala assim, eu sempre fecho um plano de tratamento, faço a avaliação, vejo quantas serão necessárias. Mas eu sempre peço para a gente fechar um plano de 4 em 4 sessões. E aí você reavalia como que você está evoluindo, tá? Lógico que depois que o cliente já gosta de você, já viu o resultado e ele quer continuar algo mais preventivo, perfeito também, tá? E ele vai trabalhando todo o tempo isso com você. Então não tem problema mais nenhum não, tá? A Marcelene perguntou assim, ó, qual que é o terceiro passo? Então vamos resumir. Andréia Silvestre, vou resumir já, tá, Marcelene? Aconteceu comigo. A pessoa não voltou e tomou anti-inflamatório no dia seguinte da sessão. E não voltou e falou que foi o remédio que fez melhorar um pouco. Andréia, isso pode acontecer. E a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Porque se é realmente um problema inflamatório, o que vai resolver ele é o remédio mesmo, muitas vezes. O repouso e o remédio. Repouso não quer dizer repouso de 5 dias, 3 dias, pernas pro ar. Mas é para evitar determinados movimentos, para não sobrecarregar, tá? Mas você precisa ter certeza disso. E aí, lembra como se está quente, se está inflamado, porque se você mexer muito ali enquanto está inflamado, você vai piorar a dor dele. Então tem que ter essa consciência também. E às vezes o caso é medicamentoso. Não se preocupe com isso, Andréia. Tá? Tem muitos outros clientes para você, entendeu? Doses crônicas. Esses o nosso maior foco que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, a pessoa não vai ter uma cura imediata, né? Ele vai ter que trabalhar isso de maneira regular e frequente para sentir uma melhora na qualidade de vida dele. Entendeu? Então a gente tem muito cliente desse tipo. Então, cliente que tem hérnia de disco, você consegue aliviar a dor dele, mas você não vai conseguir curar ele da hérnia de disco. Então ele vai precisar sempre da sua massagem. Então, quando você começar a focar mais nesse tipo de nicho, nesse público, você vai perceber a diferença que vai ser para você estar conquistando esse cliente e fidelizando esse cliente. Fica muito mais fácil. Então, o terceiro passo é você fazer com que ele perceba a melhora da sessão, tá? Então ele tem que ter essa percepção, ele tem que sair dali falando, nossa, eu melhorei, eu tô melhor, eu fiz esse movimento, ó, antes eu não conseguia fazer, agora eu tô fazendo. Então esse é o terceiro passo. Só que esse terceiro passo não é só isso, eu complemento com mais 2 passos, que é você dar a orientação para ele, ou de fazer alongamentos, fazer bolsa de água quente, ou fazer algum exercício de fortalecimento, ou fazer alguma atenção, alguma correção postural, de trabalho, de dormir, ou de dirigir, alguma coisa de acordo com a queixa dele. Então, fala para ele se atentar mais à postura, para ele fazer, se ele está acostumado a fazer exercício, ele vai para a academia, ó, trabalhe mais essa musculatura, faça mais esses tipos de alongamento, ou faça uma bolsa de água quente. Mas não necessariamente os 4 ao mesmo tempo. É no máximo 2, 3 exercícios, 2, 3 orientações por cliente naquele momento. Porque se você passa muita orientação para ele, ele acaba não fazendo nenhuma. E aí não adianta nada. Tá? E o quarto passo é você já falar com ele, falar assim, ó, você vai precisar fazer mais de uma sessão, a gente não resolve seu problema. E quando você vem na segunda sessão, eu consigo entender melhor como que está a sua queixa. Sempre parta desse princípio, porque a partir do momento que você relaxou, você sentiu a massagem, fez lá a pressão, tá? Você sentiu o corpo dele, fez a sessão, e aí na semana seguinte, com a observação de como ele evoluiu, do que ele fez, o que piorou, o que melhorou, a sua resposta de tratamento vai ser muito mais fácil de argumentar, né, nessa segunda sessão. Então, com certeza, o cliente veio uma vez, ele tem que voltar na semana seguinte. E aí, nessa semana seguinte, você tem que vender um plano de tratamento para ele. Mas ele já percebeu que você conseguiu melhorar ele. Ele já percebeu que você tem aquele que é a mais. Nossa, ó, eu acho que com ele vai melhorar. Então, não venda a sessão logo na primeira semana. Primeiro você faz ele vir, depois ele volta, e aí na segunda sessão você compara o que foi feito, e você dá as orientações, e aí você vende
um plano de tratamento de 4 sessões. Ou pode ser 10, mas com reavaliações a cada 5, a cada 4. Entendeu? E aí ele vai sentir que você não está explorando ele. Porque você trabalhou ali todo o processo, você mostrou tudo para ele, o que você é capaz de fazer com ele. E não só você mostrou isso, ele sentiu isso. E quando a pessoa sente isso e foi bem atendido, né, ele passa a confiar no seu trabalho, ponto final. Não tenha dúvidas em relação a isso. Esse terceiro passo meu ele é um pouco mais comprido, mas ele faz parte do final da sessão, né? Então tudo isso, a avaliação inicial, o primeiro passo, que é a avaliação, a conversa, o atendimento humanizado, o acolhimento, ele vai demorar de 5 a 10 minutos. Depois o raciocínio clínico tem que ser algo rápido também, de 5 a 10 minutos ali. Lógico que você pode mudar ao longo da palpação que você vai fazendo, ao longo dos alongamentos. Você percebe que tem um encurtamento maior aqui. Ah, não, vou ter que trabalhar mais esse encurtamento, alongamento. Esse músculo está mais tenso, vou ter que ficar mais tempo aqui relaxando essa musculatura. Beleza, não tem problema. Pode mudar ao longo da sessão. Mas, né, o raciocínio tem que ser um pouco mais rápido, 5 minutos no máximo. E aí o final da sessão também é 5 minutos. 5 minutos para você fazer e perceber o que melhorou ou não melhorou, as orientações que você vai dar, 2 a 3 orientações, e convencer ele que ele tem que voltar na semana seguinte para depois você conseguir falar para ele se ele vai precisar de mais ou menos sessões. Entendeu? Então não saia logo de cara vendendo pacote, vendendo mensagem. Não. Faça ele entender que você consegue ajudá-lo. Então, tende a primeira sessão, meio que obriga ele a voltar na segunda para justamente você poder entender melhor a situação dele. Ó, tudo que eu fiz hoje vai ter que evoluir de um jeito. E eu só consigo saber isso se você voltar na semana seguinte e me contar o que está acontecendo aqui com você. Ou como é que foi essa semana, se melhorou X dias ou não.